Sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre cisão de empresas pelo método de comunhão de interesses, Pooling of Interest Method, mais conhecido então pela contabilização da operação pelos seus valores contábeis. Cisão, nós vimos em aulas anteriores, é um negócio plurilateral que tem por objetivo transferir parcelas ou a totalidade do patrimônio de uma sociedade para uma ou mais sociedades, dividindo-se então o capital da empresa cindida ou extinguindo-a no caso de cisão total, que está definida lá no artigo 229 da Lei 6404 de 76. Então, graficamente aqui observamos uma cisão total. A empresa A cinde, transferindo 40% do seu patrimônio para a empresa B, já existente, e transfere os outros 60% para a empresa C, sendo extinta, então, nesse caso, a empresa cindida A. Já a cisão parcial, a gente observa aqui que a empresa continua com 70% do patrimônio e transfere somente 30% do seu patrimônio para a empresa A, para a empresa B, que fica então com 30% do patrimônio de A, e A permanece com os outros 70%. Vamos exemplificar, iniciando então pela cisão entre empresas independentes a valores contábeis. Nós sabemos então que a cisão ela pode ser realizada pelos seus valores contábeis quando ocorre entre partes relacionadas. Por exemplo, nós vamos usar aqui os sócios, são sócios nas duas entidades, tanto na empresa cindida parcialmente quanto na que vai incorporar essa parcela. Isso porque, nesses casos, não há mudança do controlador. E quando não há mudança do controlador, de acordo com o item 4 do pronunciamento técnico CPC 15, não é uma combinação de negócios. Isso porque, se fosse uma combinação de negócios, a transação deveria ser registrada pelo método da aquisição, o método de compra, o purchase method. Mas não é o nosso caso aqui. Nesse caso, então, os acionistas são os mesmos e a empresa vai ser cindida pelo seu valor contábil. Vamos supor, então, que haja uma cisão parcial de 40% na empresa Sigma, o mesmo patrimônio que a gente trabalhou em outras aulas, né? Só que agora a gente primeiro identifica quanto é 40% de cada um desses itens. Então, por exemplo, no circulante nós temos R$5.000 na empresa Sigma, 40% é R$2.000, 40% de 5.000. E assim sucessivamente em relação aos outros ativos e passivos. Na realidade, então, esses 40% se referem às operações da divisão de telecomunicações. Então, nós vamos retirar as operações de telecomunicação da empresa Sigma. Inicialmente, lá na empresa cindida, nós vamos registrar a transferência dos bens, direitos e obrigações que são resultantes dessa cisão. Observe pelos valores que a gente identificou de 40%. Então, ele acredita os ativos, os 40% do valor, e debita os passivos, por 40% dos valores também, em contrapartida de uma conta corrente de cisão, nesse caso um débito de 4.400. E pelo cancelamento parcial do capital social, lá na Sigma, nós vamos creditar então a conta corrente de cisão, 4.400, e debitar o patrimônio líquido, 4.400, que vai ser exatamente o valor que vai ser vertido, 40% do patrimônio líquido de Sigma. Já os registros contábeis da empresa existente ômega, que vai em relação ao recebimento dos bens, direitos e obrigações resultantes dessa cisão parcial, nós vamos debitar os ativos por 40% dos seus valores, creditar os passivos também por 40% dos seus valores, em contrapartida da conta corrente de cisão, crédito aqui de 4.400. E finalmente a gente registra o aumento de capital por meio dos acionistas Sigma
com seus ativos e passivos. Observem, nós eliminamos então a conta corrente de cisão e creditamos então o capital subscrito 4.400. O PL da Sigma ficou reduzido de 4.400, ficou só com 60% então do valor. Muito bem, agora vamos supor que nós façamos a cisão também de 40% da área das operações de telecomunicações. No entanto, a empresa Sigma é uma controlada da empresa Ômega. Nesse caso, então, os registros contábeis da empresa cindida Sigma pela transferência de bens, direitos e obrigações são os seguintes. Nós vamos creditar novamente os ativos por 40% dos seus valores e debitar os passivos, em contrapartida da conta corrente de cisão, 4.400. Mesmo registro que a gente fez quando não havia, a empresa Sigma não era controlada da Ômega. E se cancela parcialmente o capital, debitando-se então o patrimônio líquido, 4.400, em contrapartida da conta corrente de cisão. Então, dessa forma, se reduziu em 40% o patrimônio da cindida Sigma. Por outro lado, os registros na empresa existente Ômega, que vai incorporar então os 40% que foi cindido de Sigma pelo recebimento de bens, direitos e obrigações nessa cisão parcial, são registrados então a débito dos ativos, os 40% dos valores, a crédito dos passivos, e a contrapartida em conta corrente de cisão. Finalmente, o aumento de capital que vai se dar lá na empresa Sigma por meio dos ativos e passivos, diferentemente das hipóteses anteriores, nesse caso, como a investida Sigma é uma subsidiária integral, observem, nós vamos eliminar a conta corrente de cisão em contrapartida do investimento em Sigma 4.400, não mudando então a conta de capital nesse exemplo aqui. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.